Seja bem-vindo à nossa jornada devocional, falando sobre palavras de fé, amor e esperança. Se você está com o seu devocional aí em mãos, nós vamos para a introdução. Antes de nós começarmos o nosso primeiro dia de devocional, tem aqui uma palavra introdutória extremamente importante para o seu coração e nós queremos comentar um pouco sobre essa palavra introdutória, que está baseada no texto de Josué, capítulo 1, versículos 5 ao 9. Eu vou ler aqui o texto para você. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Queremos começar esse texto introdutório falando justamente sobre esse desafio que é feito a Josué. Que esse ano seja o ano em que você se sinta desafiado por Deus a sair do mundo das sombras para experimentar a realidade de Deus. Aqui ele está dizendo, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Então é a sua hora, é o seu momento de assumir responsabilidades. A morte de Moisés traz sobre Josué um tempo de assumir responsabilidades, de assumir liderança da própria vida, liderança da família, liderança da comunidade, liderança daquilo que estava envolvido no seu contexto. Isso implica encarar desafios. Então entre nesse novo ano com essa atitude de encarar desafios e assumir responsabilidades. Por quê? Porque isso vai ser fundamental para o seu crescimento espiritual. Então, com essa atitude, nós chegamos no texto que diz: não cesses de falar deste livro da lei. Não cesses de falar desse livro da lei e medita nele dia e noite. Com base nesse texto de Josué, eu quero trazer aqui para vocês didaticamente o que nós vamos chamar de os 3 Cs que você vai precisar para encarar essa jornada que está sendo proposta. O primeiro C é o C de constância. Por isso que o texto vai falar: não cesses de falar deste livro da lei, medita nele dia e noite. Não cesses de falar, medita dia e noite, ou seja, fale com você mesmo o tempo todo em pensamento sobre todos os textos, as palavras, os princípios, aquilo que for sendo ministrado ao seu coração. Não desconsidere nenhuma dessas palavras. Por isso que nós chamamos a meditação de disciplina espiritual. A meditação na palavra de Deus não é apenas algo esporádico, pontual, que faz parte apenas da vida privada e pessoal, mas é um estilo de vida. Constância vai falar de você desenvolver um estilo de vida reflexivo, um estilo de vida que fala sobre as palavras de Deus, um estilo de vida que medita e ocupa os seus pensamentos com as palavras de Deus dia e noite. Isso vai ser determinante para o seu crescimento espiritual. Reserve um tempo diário específico, num lugar específico, tranquilo, para que você possa encontrar um ambiente propício para ter esse tempo de meditação devocional. O segundo C é o C de compromisso. Então está falando aqui
de não cessar de falar do livro da lei. Então aqui está falando da palavra sendo encarada não apenas como uma caixa de promessas ou apenas como um livro de promessas, mas ver as Escrituras por uma perspectiva legislativa, pactual. O termo testamento fala de pactualidade, de comprometimento total das partes. Então, quando estamos numa aliança com Deus, existem os termos legais que regulam essa aliança, que regulam essa relação, os termos de direitos e termos de deveres. Então, isso fala de uma mudança de perspectiva e de atitude também para com a palavra. E o terceiro C é de cosmovisão, porque a visão a partir da qual interpretamos e interagimos com o mundo à nossa volta. A partir de uma constância, você desenvolve um compromisso que vai apurar a sua cosmovisão, que vai te trazer novas perspectivas. Esses são os 3 Cs elementares para que nós possamos avançar nessa jornada. A meditação, então, nesse contexto, não é apenas uma simples atividade mental ou uma atividade de esvaziamento mental, mas é um exercício espiritual contínuo que vai abranger todos os aspectos da vida, vai te dar clareza e sabedoria, renovando a sua mente e fortalecendo a sua fé, para que você possa viver o princípio da obediência. Tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que está escrito. Aqui está falando sobre o princípio catalisador da vida cristã, que é a obediência. Por meio da desobediência, muitos se tornaram pecadores. Essa palavra muitos é a palavra polo, né? Que por causa do pecado, o eixo a partir do qual a vida acontece passou a ser o próprio ser humano. E nós vemos que por meio da obediência a vida volta para o eixo. Ela volta a acontecer em torno da centralidade de Cristo Jesus. Então, um princípio da obediência é um princípio que vai determinar a rotação da vida, a ordem a partir do qual a sua vida acontece. E isso é muito interessante porque vai tirar o princípio da obediência dessa ideia de peso, de obrigatoriedade no sentido penoso, de arbitrariedade, né? Mas vai trazer a obediência para o fato de ouvir com atenção. A palavra original para obedecer é ouvir com atenção, para entrar em conformidade com essa realidade. Olha que lindo isso. Obedecer nada mais é do que estar disposto a ver, ouvir e viver a realidade de Deus para as nossas vidas. Por isso que Jesus ouvia e fazia o que via o Pai fazendo. Por isso que Jesus chama os discípulos para vir e ver. Então a obediência é um elemento catalisador da vida cristã. Por quê? Porque assim como o detergente é um catalisador que faz com que água e óleo se misturem, a obediência é o elemento catalisador, ativador do processo que faz com que as palavras de Deus funcionem na nossa vida. Por que sabemos tantas coisas e tão poucas dessas coisas que sabemos acontecem de fato, funcionam de fato? A obediência tem o poder de manter tudo em ordem, tudo em perfeito funcionamento, nada fora do lugar. A obediência tem o poder de preservar a relação do homem com Deus, a integridade da relação, o ser inteiro na relação, no sentido de nada estar quebrado, no sentido da providência divina, de nada estar faltando. Então, obedecer deve ser algo natural do homem regenerado. Obedecer é algo natural ao homem renascido, assim como amar. A obediência é um ato de amor. Por isso que a grande comissão de Jesus para os seus discípulos não é apenas ensinem, mas ensinem a guardar. Como que se ensina a guardar? Vivendo, cumprindo. E nós precisamos aprender por exemplos e ensinar por exemplos. Então, um dos objetivos principais da meditação cristã não é apenas um exercício mental, mas é a prática dos princípios de transformar pensamentos e convicções e transformar convicções em ações. Isso vai ser
determinante para que esse material funcione na sua vida. E fala que você deve fazer tudo conforme nele está escrito. Então eu quero te encorajar aqui também a você encher o seu coração de fé com relação à legitimidade das Escrituras como palavra de Deus. Não apenas como um registro histórico, mas a revelação divina inspirada que serve para guiar a nossa fé. Entender que a palavra, ela é palavra de Deus, não porque fala sobre Deus apenas, mas é porque por meio dela Deus se revela aos homens. Por isso que Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, em 2 Timóteo 3,16, ele diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Deus se revela por meio das Escrituras para ensinar, repreender, corrigir, instruir, não para validar os seus conceitos. Não tem a ver com o homem autocentrado, mas tem a ver com até a referência de Deus na história, com tudo acontecer a partir de Deus como origem, como causa, como finalidade. Então isso vai fazer você ir para as Escrituras na meditação cristã a partir do pressuposto de fé, que é a perspectiva teológica de que busca compreensão nas Escrituras, que se coloca vulnerável diante de Deus, e não um pressuposto da incredulidade que busca apenas argumentos para negar a veracidade e a legitimidade das Escrituras. Então, para que a meditação cristã funcione, é necessário que você tenha disposição e cuidado em fazer tudo quanto nela está escrito, que ela seja levada a sério. Um outro ponto é que, assim então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Foco define sua realidade. A meditação leva você a desenvolver foco cristocêntrico, para que você se concentre em Jesus e nas promessas de Deus para a sua vida, para a sua família e para o seu futuro. O autor de Hebreus, escrevendo para uma igreja que estava passando por momentos de perseguição, fala sobre manter os olhos focados, firmes, permanecendo no autor e consumador da fé. A causa, a origem e a finalidade, aquele que começou e aquele que é fiel para completar. Manter os olhos firmes, isso é foco. Seu foco define sua realidade. Isso significa que ter qualquer outro olhar, ou olhar através ou a partir de qualquer outro ponto de referência, é distração e isso vai nos desviar do alvo a ser alcançado. Então guarde isso. O teu foco define a sua realidade. E quando o meu foco está nele, tudo vai acontecer dele, por ele e para ele. Se esse foco define realidade, qual é a realidade a ser alcançada? Ele fala que então, ou seja, um termo condicional de você ter posicionamentos corretos é então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Fará prosperar o seu caminho e te fará bem-sucedido. Isso aqui é muito importante. Qual é a ideia, a intenção original do texto? E a palavra usada aqui para prosperar não tem a ver com quanto eu conquisto para mim, com quanto eu tenho, com quanto eu possuo, mas a palavra fala de avançar, progredir, de ser proveitoso e útil, meditar dia e noite, cuidar em fazer, levar a sério a legitimidade das Escrituras. Tudo isso vai te fazer progredir, vai te fazer avançar, vai te fazer não correr em vão e não se esforçar inutilmente. Isso é extremamente poderoso. Então você vai prosperar no seu caminho, você vai avançar no seu caminho, você vai progredir no seu caminho, você vai ser bem-aventurado no seu caminho e serás bem-sucedido. A palavra bem-sucedido aqui não tem a ver com o sucesso dentro dos parâmetros modernos, capitalistas, materialistas, mas sucesso aqui tem a ver com prudência, compreensão, sabedoria, discernimento. Olha que lindo! Prosperar e ser bem-sucedido tem a ver com progredir, avançar com sabedoria. Tem a ver com saber o que fazer, saber o que deve ser feito. Isso vai fazer com que sua vida
avance, que a sua vida vá adiante. Faça o exercício no Evangelho de Mateus. Quantas vezes vai aparecer toda a movimentação de Jesus acompanhada de um termo para que se cumprisse, para que se cumprisse, para que se cumprisse o que havia sido dito ao seu respeito. Sucesso não tem a ver com o quanto eu conquisto para mim, mas o quanto eu cumpro daquilo que foi falado a nosso respeito, dentro da linha do templo, dentro da história, dentro dos planos de Deus. Então ele completa dizendo: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aqui, ser forte e corajoso para permanecer. O que vai garantir de alcançarmos objetivos, de chegarmos onde temos que chegar, não é apenas a minha disposição em ir, é a consciência de quem me enviou. O que me faz permanecer não é o quanto eu sou forte, mas o quanto eu tenho algo para firmar os pés, sob o que está firmada a minha fé. Então seja forte e corajoso para permanecer em obediência à palavra, permanecer no mundo repleto de distrações, um mundo até mesmo hostil, permanecer como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, para viver uma vida próspera, uma vida frutífera, uma vida proveitosa. Então esse texto é o texto que vai dar base para a introdução do nosso devocional. Então, se você tem aí o devocional nas suas mãos, a introdução do nosso devocional, ela foi escrita inspirado nesse texto de Josué. Então, o que eu compartilhei aqui com você sobre Josué não é exatamente o que está escrito aqui na nossa introdução, mas a nossa introdução está baseada nessa reflexão que eu trouxe aqui para vocês sobre Josué 1, inspirando, encorajando você a entrar em 2025 com uma nova disposição, com uma nova atitude, e espero encontrar com você amanhã para o nosso primeiro devocional. Seja bem-vindo.